Hoje, 27 de agosto, é dia do psicólogo. E eu gostaria de falar com você sobre 10 coisas que você precisa entender antes de começar uma terapia. Psicólogo não é tudo igual. E terapia também não funciona como uma consulta em que você chega, conta o problema, recebe uma resposta e vai embora feliz da vida, com a vida resolvida. Terapia é parecido com uma viagem. E antes de começar essa viagem, existem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, cada psicólogo é diferente. Uns falam mais, outros falam menos. Uns são mais diretos, outros são mais acolhedores. Uns fazem muitas perguntas, outros deixam você falar por mais tempo. Cada profissional tem uma formação, uma experiência, uma personalidade e uma maneira diferente de trabalhar. Então, não existe simplesmente a psicologia. Existem psicólogos diferentes, fazendo psicologia de maneiras diferentes. Segundo, você precisa encontrar alguém com quem consiga construir uma relação de trabalho. Não precisa ser alguém igual a você, até mesmo porque isso não é possível. Mas precisa ser alguém cuja maneira de trabalhar faça sentido para você. Às vezes você se identifica com uma pessoa mais objetiva, outras vezes com alguém mais tranquilo. Talvez você se sinta mais à vontade com alguém que lembre uma pessoa que você admira, que você gosta de estar por perto ou gostava. O importante é existir espaço para você ser você mesmo. Porque, terceiro, se você não se identifica com o profissional, procure outra pessoa. Você pode encontrar um excelente psicólogo e ainda assim ele não ser o psicólogo certo para você. É como escolher alguém para dirigir ao seu lado numa estrada difícil. Você precisa confiar naquela pessoa. Precisa conseguir falar, discordar. Precisa sentir que pode mostrar coisas que normalmente esconde. Sem isso, o processo fica muito mais difícil. 4. Não espere resultados imediatos. Algumas mudanças acontecem rapidamente. Uma pergunta pode mudar a maneira como você enxerga alguma coisa no mesmo dia. Mas outras mudanças precisam de tempo, meses, às vezes anos. Porque compreender uma coisa intelectualmente é diferente de conseguir vivê-la de outra maneira. Você pode saber que precisa se valorizar e ainda assim continuar aceitando muito pouco. Pode saber que precisa colocar limites e continuar sentindo culpa quando coloca. A terapia trabalha justamente nesse espaço entre saber e conseguir fazer diferente. 5. E aqui está uma coisa que muita gente não entende. Você precisa participar do processo. O psicólogo não vai fazer terapia por você. Você precisa falar, se abrir, pensar, se observar, escutar o que está dizendo. Às vezes uma pergunta feita pelo profissional parece pequena, mas pode funcionar como um gol. Você sai da sessão pensando, como eu nunca percebi isso antes. Mas também existem dias em que você sai da sessão como se tivesse levado uma goleada. Mais confuso, mais triste, mais incomodado. Isso não significa necessariamente que a terapia não está funcionando. Algumas sessões aliviam, outras mexem em lugares que você preferia não tocar. 6. Por isso, não escolha sua opinião sobre terapia apenas pela experiência de outra pessoa. Você vai encontrar quem diga, fiz terapia e não gostei. Também vai encontrar quem diga, minha vida mudou completamente depois que comecei a fazer terapia. Não precisa acreditar cegamente em nenhum dos dois, porque a experiência de outra pessoa é a experiência de outra pessoa. Permita-se
descobrir por si mesmo o que esse processo pode significar para você. 7. E entenda uma coisa que pode ser difícil de aceitar. Nem todo problema será resolvido na terapia. Alguns problemas não têm solução. Alguns dependem de outras pessoas. Alguns envolvem acontecimentos que você não pode mudar. Você não controla o que a outra pessoa sente, o que ela faz. Não controla o acaso. Não controla tudo o que acontece com você. Mas pode aprender a dirigir melhor, mesmo quando a estrada está ruim. Um bom motorista não controla a chuva, não controla o trânsito, não controla buraco na estrada, mas pode aprender a dirigir de maneira diferente nessas condições. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que a psicologia pode oferecer. Não necessariamente mudar a estrada, mas mudar a maneira como você consegue atravessá-la. 8. E haverá momentos em que você vai pensar que não está progredindo. Isso acontece, porque o processo terapêutico não é uma linha reta. Tem semana em que parece que você avançou. Tem semana que parece que voltou no começo. Você resolve uma coisa e outra aparece. Você aprende a lidar melhor com uma situação e depois encontra outra que ainda tem dificuldade de enfrentar. Isso não significa automaticamente que você voltou para trás. Às vezes você está apenas atravessando uma parte mais difícil da estrada. 9. Fale sobre isso com seu psicólogo. Se você não está entendendo o processo, pergunte. Se não gostou de alguma coisa, fale. Se discorde, questione. Se sente que não está funcionando, diga. Você não precisa ser um passageiro silencioso dentro da própria terapia. Você pode perguntar, precisa perguntar. Por que estamos fazendo isso? O que você está percebendo? O que você acha que eu deveria observar? Eu não estou observando. Por que você fez essa pergunta? A terapia também é um espaço para aprender a se posicionar. 10. E talvez essa seja a coisa mais importante. Você não precisa atravessar tudo sozinho. O psicólogo não vai viver sua vida por você, não vai tomar suas decisões, não vai sentir suas dores no seu lugar, mas pode caminhar ao seu lado durante uma parte importante dessa estrada. Pode ajudar você a enxergar caminhos que sozinho talvez não conseguisse perceber. Pode fazer perguntas que você nunca fez. Pode ajudar você a entender aquilo que antes parecia confuso. E pouco a pouco, a ideia não é que você precise de alguém para sempre para conseguir continuar. É que durante o processo, você aprenda a caminhar de uma maneira diferente. Talvez seja isso que a psicologia tenha de mais bonito. Ela não promete uma vida sem problemas. Ela ajuda você a construir recursos para viver uma vida que, inevitavelmente, terá problemas. Porque a estrada nunca será completamente controlável. Mas você pode se tornar um motorista muito melhor.